bate-papo gostoso sobre o esporte. É só isso que eu tenho pra falar. Então, tá bom. Boa tarde pra você, meu caro Fábio Scheibe. Tudo bem, Fábio Scheibe? Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem, tudo certo. Depois de uma primeira rodada legal, né, do Paulistão. Agora, essa semana, já começa tudo outra vez. Agora não para mais, hein? Já tem quarta-feira, já tem jogo, quinta-feira. Hoje tem a definição da final da Copinha, né? Mais tarde tem jogos. E a gente vai indo nessa aí. Gostei do Guarani, hein? O Guarani jogou bem contra o Timão. Também Você achei. gostou do estádio lá? Você foi no jogo, né, Eliel? Estive lá mais uma vez na Arena Itaquera. Estádio legal. Né? Acanhado, mas legal. Acanhado, mas legal. Bom, você calmou, Chay? O Carlão falou que mais cedo foi te dar bom dia. Você mandou bom dia pra quem? Mas tá tudo bem já, né? Não, só fico chateado com a transmissão do Paulistão, né? Tô travando ontem, parando o tempo inteiro. Agora que mudou, né? É difícil. Não é porque mudou, nós estamos falando não. Mais... a Globo depois de muito tempo não tem mais os direitos, passou para outra, mas tem que ter infraestrutura para poder adequar a todos os telespectadores, a todo mundo que assistir o jogo, né? Ontem travou bastante, tanto o jogo do Ituano com o São Bernardo, quanto Palmeiras e Novo Horizontino. Mas isso é um novo normal, né? O problema é a impressão que você deixa, né? A primeira impressão é a que fica, né? É claro que jogos, assim, jogos com transmissões da Globo também já travaram em outras épocas. Claro que já. É porque mas não na primeira rodada. A tecnologia não é perfeita, né? A tecnologia, ela falha. Ela falha. Tá ganhando salário de lá? Não, né? Não. Boa tarde, Cabelo! Tudo bem? Ele já falou. Boa tarde, ele Eliel. não falou, cara. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Calão. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde a toda a nossa audiência. Se ele falar mais boa tarde, é 3-0 igual o São Bento, né? Exatamente. Faltou, né? Só para deixar bem claro que o Primavera figura no G8, tá em 8º lugar, né? Então não é terra arrasada. Não, claro que não. Foi um resultado atípico, um resultado adverso. Parecendo treinador. Mas o Primavera não tem tempo para lamentar o leite derramado. Quarta-feira, 3 da tarde, recebe o São José em seus domínios, com plenas possibilidades de reabilitação e vida que segue. Hein? Foi só um desvio aí,zinho, mas de leite, que deverá retomar o curso natural das coisas já na quarta-feira. Quarta-feira é quem, Carlão? Quarta-feira, São José. São José, no Ítalo Mário Limonge, já a venda de ingresso. Quarta-feira perde pra quem mesmo? Não, quarta-feira. São José tá em vida. No Ítalo Mário Limonge a conversa é outra. Entendi. E o que não muda, mas sempre melhor, é o Sarco. É bom. Sim, é bom. Inclusive, sem contraindicação, viu? Sem contraindicação. E sem contraindicação também o sarcófago, que você pode usufruir tá no ar, hein? sem medo de ser feliz. Todos os grandes de São Paulo venceram no fim de semana, né? Nós tivemos todos os grandes vencendo no fim de semana. Palmeiras empatou. Não, os grandes. A Portuguesa venceu, o Santos bateu, Corinthians venceu, o Santos venceu. Então, o São Paulo venceu. Os grandes de São Paulo venceram e o Palmeiras empatou, né, Carlos? Contra o Novo Horizontino, 1-1, passou sufoco, um calor pra cada um lá em Novo Horizonte. O Scheibe fica... Foi a rede. Você viu essa, né, Scheibe? Cabelo fica te provocando logo de cara, hein, velho? Quem não? Que isso. Eu tava aqui prestando atenção no gol que o São Bento marcou. Que golaço o terceiro. Ravanelli. 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 No ângulo, goleirão foi mesmo, foi no ângulo. Mas tá acontece, né, Scheibe? Acontece. Claro, né? Tá muito claro. O Primavera não tem nem tempo de clima tenso entre os brothers. Quarta-feira já tem reabilitação. Mas esse jogo começou no sábado e terminou no domingo, né, Cabelo? Eu estive lá, inclusive. Estive em Sorocaba, um dilúvio, um temporal. E aí, domingo, como eu fui ficar com mamãe para o almoço tradicional de domingo, não pude comparecer ao Walter Ribeiro. Foi filar uma boia, né? Exatamente. Ainda bem que eu não fui. Vou falar um negócio pra você. Você provocou muitos gatilhos emocionais em mim, me mandando fotos de lá, viu? Imagina. Sim, a história do Sertãozinho. A pergunta do dia é: quem fez a melhor estreia no Paulistão? A Ponte, que empatou em casa? O Guarani, que perdeu, mas jogou muito bem? E claro, se você quiser falar dos grandes também, fique à vontade. Quem fez a melhor estreia? 991-86-9070. Hoje, Antônio Lupe, no dia 22 de janeiro, de algum tempo atrás, o Guarani entrava em campo. Agora você acertou. O Guarani desfilava
em um dos gramados do Brasil. Deixa eu ver até o jogo, foi. No dia 22 de janeiro de interrogação. E o jogo, ele aconteceu no mesmo ano. Aliás, o jogo, quem pegou esse jogo, resgatou esse jogo do acervo EP, foi o William Cabelo, até porque é a função principal dele na empresa. E ele resgatou esse jogo que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, essa é fácil. Essa é fácil. Delícia. É pra começar a semana vencendo. 2008 ou 2009? Acho que é 2010. Já do palpite? Não, nós não estamos. Não tá valendo aí. Mas é isso, o Carlão, 2010 ou 2011? Eu acho que é 2010. Eu bateria em 2011. É. Acho que é. Acompanha até o final. Boa, bela escolha. Cara, foi jurado do The Voice, um dos caras mais humildes que tem no futebol, no sertanejo. Lá vem. Sorriso fácil, jurado campeão do The Voice. Sou fãzaço de Brotas, Daniel. Que isso? Sou muito fã, muito Tá certinho. fã. Esse Daniel aí que você fala que está cantando a música, cantou no último capítulo de Terra e Paixão. Você gostou? Você é um noveleiro? Você não gostou do último capítulo? Por quê? Eu acho que algumas coisas ficaram perdidas na história, sabe? Cara, o tempo avançou muito rápido. Muito rápido. A Irene, que era uma das vilãs da novela, aliás, só tinha vilão na novela. E o delegado não conseguia prender um vilão. O delegado... Aí, de repente, desembestou prender todo mundo, né? Não conseguiu. Por exemplo, a Irene não foi presa. Não foi. O seu Antônio A Irene Selva era... acabou falecendo. A Irene era quem mesmo? Era a Glória Pires. A Glória Pires. Isso. E aí, o personagem da Tata Werneck também dava um monte de golpe e também não caiu, né? Ela caiu num golpe. Eu vi. Lá na Itália. Eu vi. Porque ela foi embora com o italiano, com o Luigi. Mas assim, o contexto da novela foi bom, só que no último ali, na marca do pênalti, pra fazer o gol... sprint final pra ali. entrar pra história da teledramaturgia brasileira, não logrou êxito. Não logrou êxito. Agora vai passar umas 7 vezes, não vale a pena ver de novo. Vai demorar pra entrar no Globoplay. Mas logra êxito. Mas tudo indica que, assim, poderia ser um sucesso maior, mas não foi. Mas vida que segue. Hoje começa outra, mas eu não vou assistir. E o Big Brother tá te emocionando, Cabelo? Eu ainda não acompanhei, mas vou começar a prestar mais atenção. Começa hoje. Tá. Hoje tem um jogo da discórdia bom lá. Tem. Tá bom? 5 no paredão, né? O Carlão é um ávido consumidor de Big Brother. Carlão gosta. Mas eu tenho dificuldade de assistir aos finais de semana, né? De sexta pra frente eu tenho dificuldade, porque a gente sempre sai, dá um rolê e tal, aí eu fico... Que nem ontem eu fui saber que a Vanessa Lopes pediu pra sair, né? Ficou sabendo logo depois. E o Nizam, no momento da nossa chegada da capital paulista, recebo a notícia que Nizam tinha saído no paredão. Mas vida que segue. Vida que segue. Tem copinha hoje. Quanto assunto aleatório, né, Fábio Scheibe? Você tá gostando, né? Eu não sei nada que vocês estão falando aí, não procuro entender de nada disso. Mas lembrando que tem Afogados e Porto hoje, hein? Campeonato Pernambucano, hein? Vai dormir, Cabelo. Pelo amor de Deus, Vai dormir. Fábio Scheibe, qual que é a frase aí? Qual que é a frase pra Cabelo? Vai. Cabelo. Vai dormir? Né? Vai dormir, cara. Isso aí não existe, cara. Fábio Scheibe escreveu o seu nome na história do rádio. Ô, Daniel, dá uma olhadinha na hora aí, por favor, querido. Ô, Scheibe, quem que vai disputar a vaga na final da Copinha hoje? Flamengo e Cruzeiro, jogo na Arena Barueri, 7h30 da noite. Sai o primeiro semifinalista. Mais tarde, às 9h30, na Neoquímica Arena, o Corinthians, jogando em casa, encara o bom time do Novo Horizontino, surpreendendo. Primeira vez numa semifinal de Copinha. O Paulista já está garantido na final, né? Posso cravar aqui? Quem que vai ser? Novo Horizontino e Cruzeiro vão fazer a final da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Que judiação foi levar o Novo Horizontino para jogar na Neoquímica. Então, falei que isso judiação hoje. É muito... O time do Novo Horizontino é muito bom, mas lá aí... Vai dar Novo Horizontino, escreve aí. Novo Horizontino e Cruzeiro vão fazer a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pode escrever. Cara, tá na quinta-feira, 9h30 da noite. Tudo errado, né? O Cabelo tocou num ponto mas vocês reclamam de tudo também, pô. Não, se faz a final nos estádios do Novo Horizonte, o Corinthians não reclama. Manda em Barueri, manda muito, pelo amor de Deus. Mas nada tá bem. O jogo trava, o outro reclama aqui. Aí faz a final no campo do Corinthians, reclama.
A chuva interrompe o jogo, o outro reclama também. Não tem drenagem lá. Vocês reclamam de tudo, Manda cara. Canindé, vai mandar na Ah lá, Neoquímica contra tá o vendo? Corinthians. Verdade, Mas ia mudar o quê? Ia mudar o quê? Sendo no Canindé ou sendo na Neoquímica Arena? Não ia mudar nada. Tem a vibe diferente. Podia ser até em Novo Horizonte, ia ter mais torcedor do Corinthians do que do Novo Eu estou Horizontino. com o cabelo. Claro que não. Inaceitável gente. jogar. Pelo isso. amor de Judiação, fizeram com O Palmeiras Outra, conquistou o sorteio primeiro dirigido, título da velho. Copinha em 2022 jogando no Allianz Parque, lotado contra o Santos. Acho que ajudou bastante o Palmeiras nisso também. Ah, Palmeiras jogando Scheiber, em mas aí casa. não dá. Tem lugar de fala. hein? Mas o Santos tem time, tem torcida, time grande também. Não dá pra gente ficar. A torcida não ganha jogo, gente. Não ganha jogo. Eu penso diferente. ajuda, cara. Fiel ajuda. Não, o Novo Horizontino vai passar pra acabar com essa história de perseguição que vocês inventam no futebol brasileiro, os menores sendo perseguidos pelos grandes. Um baita acidente de percurso. Só isso. Pô, mas é difícil, hoje em dia tá difícil. Semifinal, Novo Horizontino e Corinthians. Na arena. Neoquímica Arena, tá bom. Não. Cruzeiro e Novo Horizontino estão na final da Copinha já. Podia ser no Mineirão, né? Estão, mas é Copa São Paulo de futebol júnior, gente. Não duvido. É Copa São Paulo de futebol júnior. Onde fica o Mineirão? Fica em BH. Onde fica o estádio do Flamengo? Não tem. Então, aí É a tá sem Gávea, CEP, né? A Gávea, né? Mas... Ó, tem pessoal aqui no YouTube, o Wellington Albuquerque, falando, nada, absolutamente nada, tira o timão da final da Copa. Não, eu cravo aqui, ó. Mas peraí. Aliás, faz tempo que eu não faço. Faz tempo que eu não faço. Peraí. Não, agora eu vou fazer. Ô, Daniel, olha aqui pra mim, Vai ó. lá, o Stories. Atenção. Olha lá. Eu tenho que fazer o que aqui? Você faz o que você quiser. Fica à vontade. Nada, absolutamente nada tira o Novo Horizontino e também tira o Cruzeiro da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nada tira Cruzeiro e Novo Horizontino da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá feito? Seria interessante. Pode acordar, já. Seria legal, seria legal. Vai ser, não é seria não, vai ser. Eu falei que poderia ser em Belo Horizonte, você vê que essa crítica... Teve um rapaz aí, não sei quem, que falou que faz em Barueri. Pô, Barueri é São Paulo? Mas você está no estado de São Paulo. Não interessa. O aniversário é de quem? Mas nós tivemos sede no estado inteiro Mas o aniversário é de quem? da cidade de São Paulo. Então tem que ser em São Paulo. Mas a Copa São Paulo de Futebol Júnior... Se eu fosse a Federação Paulista, se o Corinthians chegasse na final, eu mandaria pro Allianz Parque. Nossa. Que isso, cara. Só pra ver o que ia isso? acontecer. O Palmeiras não aceitaria. Tinha que ser no Morumbi. então. Morumbi. Não, era pra ser no Pacaembu. Começa por aí. Não, né? mas agora falando sério, eu não sabia disso. Eu vi uma reportagem do GE que tem um estádio dentro da USP, né? Dentro da Já USP foi tem final, um estádio palco de que copinha. agora tá interditado. Ícaro, não é? Não, aquele- esse é do Ibirapuera. de Ibirapuera. Ícaro de Eu Castro lembro Melo. do Santos jogando. E ele Com aquele fica- Uzuriaga em 94, Isso, 95. contra o Fluminense. Lembra? Lembra? Ô, Fez gol. Tamo velho Ah, mesmo. claro que vocês lembram. Óbvio que vocês lembram. Ah. Lembra o Zuriaga? O Zuriaga Santos e morreu. Fluminense. Morreu. Morreu assassinado. Santos e Fluminense. Ah, vocês querem um frango? Quer um frango pra ficar conversando? É, aí? eu vou embora então, beleza? Ah, vou até pro intervalo, então. Arena CBN. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 21 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um abraço aqui. Boa tarde. O ouvinte está perguntando qual a TV aberta que vai transmitir o Paulistão. TV aberta que transmite o Paulistão. Eu não sei a resposta. Não, é a Record. Um jogo também por rodada. Salve, senhores. A melhor estreia foi do Grande Pio. Aí o Pio voltou, hein? Sim. Rapaz, e voltou ligado no 220, hein? Número... Ele voltou on fire. Retorno de número 49. De Rafael Pio, hein? Fiquei feliz demais em ver ele. Pavani do Ouro Verde. Grande Pavani. O ouvinte perguntou se foi só participação especial, ele vai voltar. Depende, se ele não voltar para Medellín para cantar, ele tá de volta. Sábado eu fiquei sabendo que ele tem um show já, agendado. Por exemplo, se tivesse um jogo da Ponte ou do Guarani em Medellín, o Pio estaria fora. Cortado totalmente. Mas ele faz o jogo, porque o show é próximo do... É próximo do lugar, né? Local, então tá. Boa tarde. O ouvinte mandou aqui que assistir o programa que vocês falaram aí é desperdiçar energia elétrica, o Reginaldo. Deve ser alguma outra coisa, hein? Falou mal do Corinthians, o Eliel perde a linha. Que isso, velho? O Eliel, isso, pra quem não sabe, o Eliel, eu conheço o Eliel faz um tempo, Eu sou né? santista, gente. Roxo. Garotinho em Sertãozinho, o Eliel andava com aquela camisa que o Corinthians foi campeão. Da Souvenir? Não! 77? Não! Campeão em cima do Cruzeiro, 99. 98. GDD. Que tinha... É isso aí. Qual que foi? Não, ô Chay, pera aí que senão o homem vai embora do programa. O que foi, Lucas? Pode falar. Tô contando uma história aqui, uma história bonita. Era daquele banco, do banco. Tinha um banco que patrocinava. Sim, o Excel não existe mais, pode falar. Pode falar? É Banco Excel. E ele é o garotinho chutando bola, mas sem talento nenhum. Frederico Dalmazio, estádio do Sertãozinho. E eu conheci ele lá. E aí, toda vez que o Corinthians ia jogar, ele ia a camisa, sentava ali. Ele morava próximo ao estádio. Sim, viajando. Um sonho infantil. Isso, e ficava ali Legal, acompanhando cara. aquele Claro Corinthians que de não. Dinei, Marcelinho Carioca, Claro que não. Dida, Aliás, um das Jaide, minhas... Dinei. Aliás, comprou a revista do Dinei porque gostava tanto do Dinei. Uma das maiores tristezas da minha vida é Corinthians 7, Santos 1. Nossa. Por isso, tanto ranço. Mas enfim, né? Melhor estreia do Paulistão foi o São Paulo. Jogou bem, né? Os times se preocuparam no futebol jogado Ponte Corinthians. Você sabe qual foi a melhor estreia? Foi do Água Santa. E a E a portuguesa? Eu ia falar da Só portuguesa. golaço, cara. Giovanni Só golaço. Augusto, hein? Giovanni Augusto, um golaço, gol de falta também, um golaço, gol de empate, né? Da É. portuguesa. Tem ouvinte mandando áudio pra gente sobre as estreias no Paulistão. Vamos lá! Na hora de fazer algumas coisas que a gente vai fazer um processo. Peraí, Cabelo não. O Nilson, tem áudio vazando junto aí. Dá pause no outro e play no nosso só. No... Aperta o pause no computador 7. É no computador aí, tá vazando o áudio. Tem 2 áudios ao mesmo tempo aí, por favor. São Nilson muitos Belisário. áudios chegando aqui. Exato, mas a trilha você pode devolver, fica à vontade. Pessoal da CBN, boa Isso. tarde. Aí, ó. José Aparecido Santista de Paulínia. Ó, quem fez a melhor estreia pra mim, eu acho que foi a portuguesa. Aí, ó. A portuguesinha que, né, ninguém esperava. E pra não falar também, vou falar do Santos, né, porque é o menos acreditado aí, time de Série B, que todo mundo fala, ninguém fala bem dele, só, entendeu, acha que ele vai sofrer, ele começou bem. O jogador refúgio que veio tudo de graça praticamente com valor baixo e jogaram bem. Então tô confiante, mas a surpresa mesmo foi a portuguesa. Aliás, belo gol do Otero, hein? Contra o Botafogo. Improviso hein? total, né? Outra coisa, a torcida do Santos presente lá no Santa Foi Cruz, bonito. que coisa sensacional, Foi bonito. coisa linda, né? A torcida vai abraçar a causa e o Peixe vai retornar, seria. Aí a gente tem aquela máxima, né? No jogo da Portuguesa, já que o ouvinte falou da Portuguesa, vocês comentaram antes,
A Inter não perdeu o jogo. Foi a Portuguesa que ganhou, né? 3-2. Que a Portuguesa buscou o resultado, fez golaço. Gol de falta maravilhoso, hein? Sim, né? Canhoto, né? Golaço. O gol do Capivariano também foi bonito, hein? Foi. Uma paulada, velho. Tirambaço. Travessão e gol do Capivariano. Tá me lembrando que tá chegando por aí. Daqui a pouco, né? 18 de fevereiro tá aí. Então, vamos lá, né? Vai pro próximo aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde, amigos da CBN, JP de Moraes. Ô, JP. Eu acho que nenhum dos dois, né? Empate em casa e derrota não é bom resultado, não. Aí ele já tá se referindo a Pode ter jogado bem o Guarani, mas o que importa é a bola na rede, né? É aquela Tem máxima. que melhorar né? essa pontaria aí. Ontem. Eric, maior chutador do Brasil. Só falta acertar o gol. Um abraço. Ô, Carlão, ontem saímos ali do estádio do Corinthians e os torcedores corintianos felizes. Apesar do time não ter jogado bem, a vitória, ou seja, o resultado veio. Já o torcedor do Bugre, mesmo com essa questão de que o time jogou bem e tal, o fato de não ter vencido o jogo, o torcedor não tá nem aí, né? Não tem jeito, mesmo sendo o Corinthians, a gente tá explicando, enfrentar o Corinthians não é fácil, o Corinthians ainda no processo de reconstrução, mas dentro da arena ele é muito forte, é muito agressivo, foi assim nos primeiros minutos, e o Guarani teve o mérito de reequilibrar as ações, desperdiçar oportunidades, o Derek, como o ouvinte disse aí, desperdiçando, né, precisa realmente trabalhar a finalização. O Reinaldo, né, perdeu uma chance clara de gol, o Félix Torres o desarmou e na sequência saiu. Aliás, foi bem o Félix Torres. Foi bem. O Corinthians pode aproveitá-lo sem dúvida alguma. Jogador experiente também de Copa do Mundo. Mas o Guarani deu bons indicativos que poderá realizar aí um campeonato estadual legal, brigando por classificação. Agora, evidentemente, o Derek precisa treinar a finalização. A zaga ali, houve uma confusão no lance do Romero. Mérito pro Romero também, que chega como um elemento surpresa. De cabeça, belo gol, né? Um golaço de cabeça. Nossa, que golaço. Voleio. Né? Voleio sensacional. Muita gente nas redes sociais lembrando o gol do Neto pelo Corinthians contra o próprio Guarani em 92. Não, Pacaembu. Que ele faz o gol, tira a camisa e é expulso. Isso, teve muito a ver, realmente, um gol muito bonito. Mas eu acho que ele errou o chute, Carlão. Guarani, ele errou o chute. O Romero? Ele errou. Não sei. Se ele acerta aquele... Não, se ele acerta aquele voleio lá, vai lá na quadra de Leandro de Itaquera. Ele errou o chute, pode ter certeza. A gente sempre colocou o Romero como um patinho feio no Corinthians. Não, colocou não, Então, e desde o fim do ano passado, com a chegada do técnico Mano Menezes, ele se tornou um protagonista. Ganhou espaço, evidentemente, né? Hoje ele é um protagonista nesse time do Corinthians. Ontem jogou bem, não foi só o gol. Taticamente é importantíssimo no esquema do Mano. É um Corinthians que ainda não tem a força para bater com o Palmeiras ou com o São Paulo, mas é um Corinthians que pode dar trabalho nesse Paulistão. Você sabe por quê? O gol da Portuguesa foi Eduardo Diniz, tá? O de falta. Você sabe por que o técnico do Corinthians ele tem esse trabalho muito forte, psicológico, para resgatar os jogadores e tudo mais? Porque ele é o Mano Menezes, né? Antônio. É a segunda-feira. Temos uma cena aqui. Lamentável. Essa foi lamentável. Você diria... Você fez uma promessa, Lupe, para este ano. Qual foi? Jamais rir de trocadilhos. Eu prometi, aliás, na virada do ano, eu não vou rir de trocadilho mais. Ô, Chaibe, mas foi boa, hein, Chaibe? Eu gostei, achei bem posto. É humano, né? Humano, o cara é um cara ligado nas raízes do ser humano. Ô, Eliel, gostei bastante do Guarani, viu? Esse Reinaldo aí chamou atenção, esse atacante meio do Atlético Paranaense. Jogou bem pelas pontas, ali pela beirada, fez uma ótima jogada naquele lance do Derek ali. Gostei, acho que o Guarani tá jogando bem, se ficar assim nesse Paulista vai surpreender nesse grupo aí que o Água Santa ganhou, né? Infelizmente, para os times campineiros, o Água Santa já pontuou, deixou os times lá para trás. Sorte que o Palmeiras não venceu, senão estaria mais distante também na liderança aí. Mas tem muito campeonato pela frente. Mas o que o Guarani mostrou, mesmo sendo a primeira rodada, eu achei muito legal. E tem a entrada de outros jogadores também. Mas né? eu vou contra a sua visão, viu, o Chaibe? Porque na minha visão era mais interessante o Palmeiras ganhar e o Água Santa tropeçar. Ah, claro. Sim, porque o Palmeiras vai deslanchar já. Sim. O Água Santa ter ganhado para Ponte e Guarani, que quer a classificação, querem, né, a classificação, é ruim.
Ruim. Eu acho ruim. O adversário da Ponte do Guarani é o Água Santa. Palmeiras vai embora, não é adversário. Aliás, ontem até nós brincávamos lá no final da transmissão, em off, né? Mas eu posso passar aqui tranquilamente. A briga é para saber quem vai perder pro Palmeiras nas quartas de final. É claro que futebol às vezes apresenta caixinha de surpresa, mas o Palmeiras, pelo que tem demonstrado nos últimos anos, dificilmente deixa de pelo menos chegar à semifinal do Paulistão. E a expectativa agora é para quarta-feira, né? Que o Guarani recebe o São Bernardo, é isso? E a Ponte vai para Baixada. Vamos ver a Mas a Ponte vai na quinta, né? Vai na quinta, mas assim, ainda no Guarani, ver esse desempenho, né? Só que é um jogo que muda de característica. Sim. Contra o Corinthians é uma coisa, o Corinthians espaça, deixa Aqui jogar. vai ter que tomar iniciativa. Aqui tem que tomar a iniciativa. O São Bernardo venceu o Ituano, vem aí empolgado no contragolpe. É um jogo em que o Guarani vai ser testado. E para vocês vejam só, né, como que é o futebol paulista, ele é muito pesado, né? A Inter teve essa derrota duríssima contra a equipe da Portuguesa em casa, depois de uma virada, e agora pega o Palmeiras, que tropeçou contra o Novo Horizontino, e o Palmeiras precisando dar um resultado, ou seja, 2 jogos aí que a Inter pode somar 2 derrotas e o treinador que fez toda a pré-temporada já começa a ser... Mas isso aplica a Ponte também. Futebol empatou é muito em complicado, casa, já vai na gente. Vila Belmiro pegar o Santos quinta-feira. Parada duríssima pra Ponte Preta. Verdade. O começo do campeonato estadual é muito ruim. Assim também como o Ituano, que perdeu na primeira rodada e recebe o Corinthians, os ingressos totalmente esgotados para a torcida corintiana. Na próxima quarta-feira, 7h30 aqui em Itu. Já não tem mais ingressos para a fiel torcida corintiana, viu, Leão? Você vai para esse jogo aí, Chaime? Não, eu estarei trabalhando, não é? Estarei aí no Guarani, São Bernardo, cara. Ah, entendi. Perfeito. Se não ia acompanhar o Galo. Mas no sábado tem Guarani e Ituano aqui também. O Guarani vem visitar o Ituano aqui. Vamos ver se a gente comparece lá no Novelli Júnior. Legal. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta daqui a pouco então, turma. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Uma nova cepa da Covid, variante da Omicron, foi identificada no Mato Grosso. É o primeiro registro da subvariante JN2.5 no Brasil. A descoberta foi feita após a análise de 15 amostras positivas para Covid nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande entre os dias 16 e 18 de janeiro. 4 mulheres tiveram o exame positivo para a subvariante. Uma delas, que possuía uma comorbidade, morreu. As outras 3 foram hospitalizadas e já receberam alta. Motoristas de carros por aplicativo que se recusarem a ligar o ar-condicionado no Rio de Janeiro vão responder por crime contra o consumidor. Eles ainda podem ser encaminhados à delegacia se forem flagrados por agentes públicos. A determinação é do secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca. No início do mês, o governador do Rio, ou melhor, o governo do Rio, proibiu que motoristas cobrem taxas adicionais para disponibilizar o serviço de ar-condicionado. O Tesouro Nacional definiu as novas regras para a adoção do regime de trabalho híbrido entre o home office e as atividades presenciais. Os servidores terão que cumprir ao menos 32 horas de trabalho presencial por semana na sede da Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília. A regra passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro. O Framboesa de Ouro, o prêmio que elege destaques negativos do cinema, anunciou os indicados deste ano. A ação Os Mercenários 4, com Sylvester Stallone e Megan Fox, lidera a lista com 7 indicações, incluindo a de pior filme do ano. Na mesma lista estão O Exorcista, O Devoto e Mega Tubarão 2. O Framboesa de Ouro acontece no dia 9 de março, na noite anterior ao Oscar. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. Uma segunda-feira tranquila ou uma segunda-feira agitada para o digníssimo motorista ou também para a digníssima motorista que estão aí os dois trafegando nas pistas e rodovias da região metropolitana, meu caro Mário Quintino. Boa tarde para você. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Por enquanto, a situação é relativamente tranquila nas rodovias que passam aqui pela nossa região. Eu começo com uma informação do Anel Viário Magalhães Teixeira, porque aí tem uma interdição na alça de acesso para a rodovia Anhanguera, para quem vai em direção da capital. Essa interdição acontece por conta de obras na rodovia Anhanguera. Então, atenção aí para o nosso ouvinte que sai do Anel Viário e precisa seguir em direção da capital. As opções: seguir pelo sentido interior da rodovia Anhanguera, fazer o retorno lá na região da Prestes Maia e depois seguir em direção de São Paulo, ou então já continuar no Anel Viário, ir até a Bandeirantes e depois continuar o caminho até Jundiaí, também a capital. O sistema Anhanguera Bandeirantes, apesar do trânsito intenso, por enquanto tem boas condições. A movimentação é maior na rodovia Anhanguera, já na altura de Jundiaí, principalmente para quem vai em direção de São Paulo. Eu trago informações também da Campinas Montemor. Aí o nosso ouvinte encontra obras, proximidades da Panzan, para quem vem em direção da Alix da Cunha, altura ali do quilômetro 3. Tem lentidão no trecho, depois já melhoram as condições em direção de Hortolândia. Por enquanto, ainda não tem ponto de parada. Eliel. Perfeito. Já no ponto final você continua atualizando os ouvintes, atualizando as informações para os ouvintes que estão acompanhando a CBN, meu caro Mário Quintino. Que tal pagar seu IPVA e concorrer a diversos prêmios? Com o App Zul Mais você concorre a um Jeep Renegade, uma moto BMW com 5 anos de IPVA pagos, além de 10 iPhones 15. Baixe já o App Zul Mais. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a equipe do Vôlei Renata perdeu no início do retorno da Superliga para o SESI Bauru por 3-0. O jogo aconteceu na cidade de Bauru. Agora, pausa na Superliga, porque Campinas foca todas as atenções no duelo da Copa Brasil de Vôlei. O duelo entre Vôlei Renata e São José, que acontece no Vale do Paraíba, está marcado para o dia 24, às 9 horas da noite. Lembrando, jogo único. Quem vencer garante vaga na semifinal da Copa Brasil. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q3 SUV Performance. Entrada mais 24 parcelas de R$ 5.599 sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 390 a mais nas parcelas, você leva a versão Q3 Sportback Performance. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos, 4h39, 4h40. Ô, Chaves, só me deu uma preocupação aqui no encerramento do bloco anterior. Você falou do jogo sábado, mas esse jogo sábado você tá fora da escala. Você tá sabendo, né? Nesse jogo. Fora? É, você tá fora da escala do jogo de sábado. Você tem um compromisso muito importante que impossibilita que você esteja no horário do jogo, no estádio, e no horário do compromisso também, no mesmo horário não dá, entendeu, Chaime? Mas é no mesmo horário? É no mesmo horário. Vai ter uma segunda leva que chega depois, mas a primeira leva chega no horário do jogo, tá bom? Agora o nego vai chegar quente, hein? Bom, Ô, Eliel. Pois não, Chaime. Queria aproveitar e mandar um abraço, porque eu encontrei um senhor muito educado, muito legal no último sábado.
Seu Ailton Oliveira, ele é ouvinte assíduo, gosta muito do Arena, fala que essa resenha é muito legal, ele se diverte todas as tardes. Ailton Oliveira é um carioca que mora em Campinas há 15 anos. Olha aí, torcedor do Vasco da Gama. Mora ali no Cambuí. Ele sempre ouve a gente aqui. E manda um abraço então pro seu Ailton Oliveira. Perfeito. Manda um abraço aí, Carlão. Um abraço para o seu Ailton, torcedor do Vasco da Gama. O meu? Cruz Maltino, o seu Ailton. Tá bom. Tá sofrendo ultimamente. Vamos pro ouvinte que mandou áudio aí, Nilson Belisário. Põe o ouvinte no ar, por favor. Fala, galera do Arena. Beleza? Jorge Campinas. Cara, tava ouvindo o começo do programa e, pô, tá parecendo um note a note da Claudete Troiano, lembra? Na apresentação do Eliel aí. Não lembro não, mas um abraço. Você tá dizendo que tá, ué. Fazer o quê? O ouvinte falou é feriado, né? Exatamente. Vamos pro próximo aí. Boa tarde, pessoal. Lá vem ele. Para mim, a melhor estreia, naturalmente, foi do Novo Horizonte. Olha isso. Se pegar os melhores momentos, só pelos melhores momentos, é 5 ou 6-2 pro Novo Horizonte. Que isso? O gol do Palmeiras, ele acharam um gol, né? Meu porque Deus. o zagueiro do Novo Horizonte fica parado. Do mundo. E o cara do Palmeiras cabeceia sozinho e mete o gol. Pronto. Né? Mas foi uma falha grotesca, bizarra. Mas se um não falhar, o outro não faz gol, gente. Rapidamente falando sobre o Veríssimo lá do Corinthians. Que história, hein? Se vocês quiserem ver hoje no G4, Band Esportes, a Marília Ruiz dá um detalhamento sobre tudo isso. Uma tremenda falta de palavra, falta de caráter, um monte de coisa do Veríssimo e do empresário dele lá, Pitombeiras, qualquer coisa assim. Paulo Pitombeiras. Uma vergonha. Acho até que foi um livramento pro Corinthians, viu? Também acho. Agora, em pleno século XXI, você confiar na palavra do cara, Cabelo, aí não dá, né? Melhor não. É bom. Eu acho que a forma e o tempo com que ele comunicou a diretoria do Corinthians está errado, mas o cara é profissional, ele tem que ir onde paga mais. Acho que faltou a comunicação. Faltou ali realmente ter esse engajamento entre jogador, empresário e o clube. Porque o Veríssimo foi inscrito na lista A e ele sabia que a partir do momento que ele estava inscrito, o Corinthians não poderia fazer a substituição só em caso de lesão, como consta no regulamento da Federação Paulista de Futebol. Aí sim ele poderia ter comunicado antes a diretoria. Deixou muito em cima, mas o fato dele ir pro Catar, né? Ele vai pro Catar ganhar dinheiro, vai ganhar bem, não vai ter pressão igual tem no Corinthians. Aí ele é profissional, aí eu entendo, mas a forma com que ele comunicou o Corinthians tá errado. Só que tem males que vem pro bem, porque o Félix Torres jogou muito sem ter entrosamento. E eu tava atrás do gol, e o Caetano e ele a todo momento conversando, ó, eu vou pro combate, você faz a sobra. E o Cássio orientando. Ele foi muito bem no jogo. Pô, o design que ele faz no Reinaldo, né? Tudo bem, acho que o Reinaldo... eu acho que o Reinaldo ali foi falha dele. Ele puxou o freio de mão. Ele ficou com medo, essa é a verdade. Ele na bola, ele nem derrubou o jogador do Guarani. Tem muita gente que enrola pra falar, eu vou falar a verdade. A hora que ele olhou pra frente e viu o Cássio, viu a Fiel ali, aquele gol, ele ficou com medo, ele travou, não sabia o que fazer com a bola. Por isso que o Ronaldo tá milionário, o Romário tá milionário. Essa que é a grande verdade. O cara não sabia o que fazer com a bola. Mas eu achei interessante assim, a maneira como ele desarma, limpo, sai com a bola, fazendo a distribuição. Não, joga calmo. E no alto, seguro também no alto, né? Muito bom. E ele começou a jogar no momento em que o Guarani era melhor no jogo. Aí começou a colocar ali. Mas aí também é o seguinte, né? O zagueiro se destaca quando o adversário tá melhor. Né? Exato. Porque tudo que ele tira. Os outros discretos, né? Hugo, Raniel, achei bem discreto. Muito discreto. Também não gostei muito. Até o Romero. O Raniel, eu gostei um pouco dele. Mas o Raniel já mostrava esse futebol no Cuiabá. Ele é aquele volante que ele pega, ele rouba a bola e já distribui e sai jogando. Mas o Guarani, fica a mensagem, o Guarani jogou bem. Mas eu vou ser muito honesto com vocês, com todo respeito ao trabalho do Louser, eu me apego muito na frase do Carlão, não dá pra gente... É time grande deixa jogar, joga espaçado. Eu acho que não dá pra gente dizer que jogou bem. Eu acho que esse jogo, Eliel, contra o São Bernardo vai ser uma prova cabal. Aí nós vamos saber o elástico do Guarani. Concordo. Porque o Guarani vai jogar no brinco de ouro, vai ter que tomar a iniciativa. Exato. Não sei se o esquema com 3 volantes vai permanecer por causa de jogar em casa. É a estreia diante do torcedor. Gostei do Guarani ontem também. Só que o jogo contra time grande ele é diferente. É diferente, Cabelo, porque nós dissemos há pouco. Foi a Inter que perdeu o jogo ou a Portuguesa que venceu? Não, a Portuguesa que venceu.
E no caso do Palmeiras e Novo Horizontino, eu digo isso. Foi o Palmeiras, o Novo Horizontino que empatou ou o Palmeiras cedeu empate? O Palmeiras cedeu empate. Mas o Novo Horizontino jogou bem. O Novo Horizontino dominou. Acho que falar pra você. É jogo contra time grande. Pois é, mas também se houvesse uma vitória do Tigre, não seria surpresa nenhuma. E o Palmeiras é aquilo, é começo de temporada. O Palmeiras tava com sono. Os caras comeram uma feijoada antes do jogo e foram pro jogo. Uma dobradinha. Tava com sono. O Palmeiras tava com sono. Quando ele vem o time grande, quando ele vem pro interior, ele vem numa preguiça. Aquele sol de rachar moranga tá louco. E amanhã já tem São Paulo e Mirassol. Então. Botafogo também amanhã já, né? Botafogo que jogou bem contra o Santos, mas aí é aquela que a gente vai falar, né? Jogou bem ou o time grande deu espaço? Tem essa, né? Mais um ouvinte aí, Nilson Belisário. Vamos ver o que a galera tá dizendo pra gente. Olha, se eu São Paulino, eu suspeito de dizer. Mas um amigo aí disse que o Guarani foi mal porque perdeu. Cara, nem sempre uma perca significa uma derrota. O Guarani jogou bem, até mereceu Eu já ouvi essa frase há algum tempo, do Talvez passado. até de vitória pelo futebol. Nem sempre quem Teve perdeu vai muitos times ganhar. aí que ganharam, como Corinthians, Santos, que, cara, o futebol deixa a desejar. A Ponte Preta empatou em casa, mas o futebol deixa a desejar. O próprio meu São Paulo ganhou, mas o segundo tempo foi um jogo morno ali. Não fez nada, né? Só administrou, sendo que podia ter feito algo mais. Ele ia falar, não fez. Aí ele Parece segurou. alguém da mesa aqui, que de vez em quando tem que ficar se policiando. Eu já falei pro Chaib ter mais calma com isso. Mas eu vou falar agora do jogo da Ponte. Cara, foi um jogo sofrível, hein? Com todo o respeito à instituição Ponte Preta, à instituição Mirassol, mas foi um jogo muito sofrível, cara. Ô, Eliel, sinceramente eu não esperava algo tão diferente em relação à Ponte, né? Porque a Ponte vive um momento muito difícil na vida financeira e claro que isso acaba se refletindo na montagem da equipe, nas contratações. E foi a Ponte que teve bons momentos no início, né? O Iago Dias deu uma amostra que poderá ajudar. A gente espera que essa lesão que ele teve não seja nada grave, porque a Ponte vai precisar muito do Iago, até porque o esquema da Ponte é aquele esquema retraído para sair no contragolpe, uma bola lançada pelo Elvis, e o Iago faz parte disso. Por outro lado, os reservas não, né? Tanto é que quando entra o Polvidiero, o time cai drasticamente. Mas é aquela coisa de um time que a torcida vai ter que ter paciência. E olha, acho que desde 1900 a gente fala em paciência. Há mais de 100 anos, né? Que tem bastante e paciência. ela vai precisar ter muito mais, porque esse ano, em termos de Paulistão, é somar pontinho, é chegar aos 12 aí para permanecer e aí sim se estruturar ainda mais para realizar uma boa Série B. Eu não esperava muito além disso não, Leão. E assim, na Vila Belmiro, quinta-feira, se conseguir um pontinho, tá de bom tamanho, porque o Santos tá animado. Eu consegui assistir o Santos no sábado. Agora o terceiro jogo, aí sim, aí a gente já tem que cobrar resultado. Que é a Inter de Limeira, né? Pelo que acompanhamos... Em Limeira ou em Campinas? Campinas. Mas pelo que acompanhamos na primeira rodada, a Inter vai ser um adversário da Ponte. Aí porque embora perdeu pra Portuguesa, mas não jogou, competiu. Então, a Ponte... E tem um detalhe importante, né? Porque a partir do jogo contra o Santos, a Ponte perde um dos seus principais jogadores de meio campo, né? Porque não tem o Amaral. O Amaral já tá lá em Belo Horizonte comendo pão de queijo, assinando contrato com a América. Então, assim, é um jogador interessante. Eu entendo que a Ponte poderia perder o Amaral de graça no meio do ano, mas será que a renovação não poderia ter sido feita de uma forma... No fim do ano? No fim do ano... Porque no fim do ano o Amaral já estava consolidado no time titular da Ponte. Ele foi peça fundamental. Então, assim, mas aí já não é com a gente, né? Então, o Amaral tá fora, o João Brigatti, que treinou durante toda a pré-temporada, ou na maioria dos dias de preparação, um esquema tático de meio campo, que foi bem no começo do jogo, o Amaral, Ramon, o Filipinho e o Elvis. Exatamente, o Amaral que rouba a bola. Agora vai ter que reorganizar esse meio campo sem o Amaral, que... Aliás, Amaral uma carreira interessante, né? Com 10 anos de idade, começou no Moisés Lucarelli, nas categorias de base, na escolinha, passou por todas as idades, né? O sub-15, sub-17, sub-20, e chegou ao profissional, que ele tem a sorte no América Mineiro, o Coelho. O que deixa o torcedor intrigado é o seguinte, o Amaral é um ativo do clube, né? E a Ponte, como ela está vivendo uma situação ruim financeiramente, qualquer proposta que chega
ela se tá meio vulnerável, né? Tá muito vulnerável. Meio então, não muito, né? Mesmo os valores não sendo divulgados, eu creio que o valor envolvendo o Amaral não é um valor digno, né, do que a Ponte poderia receber. Então, aquela situação, né? Aceita isso, melhor que nada. Ou fica sem o jogador fica também, porque sem nada, né? ele iria, já poderia assinar um pré-contrato. O caso que aconteceu com o Orisson, né, no ano passado, né, que saiu pro Cruzeiro de graça. A Ponte Preta acabou não vendo nada no retorno financeiro desse jogador. A Ponte, pelo menos agora, vai ganhar alguma coisa, a gente não sabe quanto, mas entra alguma coisa no caixa, né? 4h51. Série A2 do Campeonato Paulista, o 15 de Piracicaba perdeu para o Linense. O Capivariano estava perdendo para o Noroeste, virou, mas cedeu empate no finzinho. E o Primavera de Indaiatuba perdeu para o São Bento por 3-0. Estes os times Primavera aqui perdeu? Das nossas regiões. Perdeu. Não, deixou de ganhar, na verdade. Primavera 0, São Bento 3. Mas os 3 gols aconteceram no sábado ou no domingo? Um jogo que começou no sábado e terminou no domingo. Conta das condições climáticas. As intempéries. Ah, não, mas lá eu estive lá, né? Trevoso. Eu tava passando por perto, por coincidência, e lá estive no Walter Ribeiro. Parabéns. Gente, uma chuva torrencial. Uma chuva torrencial. Até o jogo ser interrompido, o Primavera competiu, tava segurando bem, mas no domingo, eu não sei o que aconteceu com a rapaziada lá de Indaiatuba, que deu uma desandada. Saiu na balada no sábado. Ah, não sei, viu, pode, acho que não, mas azedou a maionese, isso eu te garanto. E tomou 3 do São Bento, ainda bem que acabou logo, senão poderia ter... Mas perdeu pro líder, né, Cabelo? O São Bento é o líder com E o São Bento pontos. que bateu o Juventus na primeira rodada na Javari. Exato. Na Javari, o São Bento um bom time tradicional. Candidato em potencial. Mas o Primavera vai reabilitar quarta-feira agora. Pode escrever aí. Deixa eu ver. Primavera. Que golaço, hein, do São Bento, o último. Ravanelli, foi, Scheibe. Terceiro gol, bateu. Fica tranquilo, Cabelo. Não vou deixar fazer isso com você, não. Não, fica... A derrota do gigante repercute mais que a vitória do medíocre. E não se Fica esqueça, tranquilo. Hein? Mesmo se não estiver aqui, 18 de fevereiro está chegando. Estará, cara. Fica tranquilo. Pelo amor de Deus. Não vai falar que você vai tirar férias de novo. Afinal de contas, o passado... O passado é passado. O presente... É presente. E o futuro? Totalmente incerto. Então tá bom. Vamos para mais um ouvinte aí, Nilson Belisário. Boa tarde, galera do Arena. E aí? Adelmar Valinhos. Tudo bom? Esse Tite aí é um pastelzão mesmo, né? Eita, gente. É, o Carioca é o melhor campeonato. Quer dizer, às vezes, quando dá um quadrangular entre os 4 maiores, quando dá, né? Sempre tem um time que de expressão menor que entra. Agora, o time tá jogando, o principal tá fora, um tá nos Estados Unidos, outro tá no Uruguai, outro tá não sabe ninguém, sabe aonde, só time reserva jogando. Isso é o melhor campeonato? É o melhor em desorganização, em bagunça, né? Esse Tite tá de brincadeira, né? O Hepatite chega, né? Pelo amor de Deus, é outro também que já tava na hora de parar, hein? Fala sério, hein? Abraço. Soltou o bambu, hein, velho? Desceu a ripa. Não, mas soltou o bambu, hein? O campeonato carioca comendo solto. O cariocão. O Fluminense nem se reapresentou, o Fluminense, o Flamengo foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada. O Vasco vazou. Joga 2 vezes no mesmo dia. E o Botafogo nem sabe que o campeonato começou ainda. E é o mais forte do Brasil, hein? E o Fluminense que anunciou mais um veterano hoje, né? Douglas Costa, né? 33, 34 anos. Vai fazer parte do elenco do Fluminense, junto com o Renato Augusto, com o Marcelo, Felipe Melo, Fábio, quem mais? Ganso. Um time veterano do Fluminense. Eu não sei onde o Fluminense quer chegar com tantos jogadores 33 mais. Foi com estes jogadores que ele chegou à final do Mundial. Vamos ver se repete o feito esse ano. Ah, então tá bom. Desculpa aí, né? Então tá bom. Aliás, o Fluminense que ganhou do Boca, que eliminou o Palmeiras, né? Na Libertadores. Que foi campeão, inclusive. Isso, campeão. Aliás, que belo título do Fluminense, né? A redenção de Paulo Henrique Ganso. Eu estava com você, Lupi. Eu estava com você aí no estúdio, você não lembra, cara? Ah, no jogo da final. Claro, pô. Sim. Tava tendo Ponte Preta aí, Avaí. É verdade. Você acompanhou de perto. 2 grandes jogos. Meu Deus. 4h55, vamos pro intervalo, Nilson Belisário, a gente volta já. Arena CBN.
Atenção Campinas e região, quer sair de carro novo e fazer o melhor negócio da sua vida? Vem aí Prime Autos, o maior evento automotivo que Campinas e região já viram. São mais de 400 veículos revisados e com garantia dos principais lojistas de toda a cidade. Primeira parcela para até 120 dias. Consulte condições. Não perca tempo. De 24 a 27 de janeiro no Campinas Shopping. No trânsito, escolha a vida. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos de volta com o nosso Arena CBN, 4h56. Vamos trazer aí o áudio do ouvinte, Nilson Belizar, antes da gente abrir o sarcófago para fechar essa segundona. Até que enfim vai encher esse estádio do Ituano, hein? Não vai ninguém ver jogo de Ituano. Parece que não tem torcida. Um abraço a todos os amigos da CBN, né, Rogério? Ô, Rogério, o pessoal tá nervoso, hein? Cutucaram aí, Chaibe. Chaibe é investidor do Ituano lá. O Rogério é de Sorocaba, se não me engano. O Rogério é rival, né? Torcedor do São Bento, deve ser. É rival do Ituano. Mas realmente o Ituano não leva muita gente aos jogos. Como não tem um time grande, a parcial não passa de 1.200, 1.300 pessoas. E sábado ainda vai ter um desfalque enorme, né? Enorme. Mas a torcida do Bugre vem em peso aqui, parece. Vai. Isso com certeza, né? Torcedores apaixonados de Campinas, tanto Ponte Pretanos quanto bugrinos. Vamos abrir, Lupe? Vamos lá! É o seguinte, Nilson Belisário, do jeito que abre, você soca o dedo no botão e bota a música no ar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata. No dia 22 de janeiro, o Guarani entrava em campo. Sim. Para enfrentar quem? O Atlético Sorocaba. Que está em extinção, né? O Atlético Sorocaba, infelizmente, não tem mais... não tem mais o que colocar para a sociedade com entretenimento, né? Calou-se. Era o time do Reverendo, né? Reverendo Moon. É isso aí que eu tava buscando. Reverendo Moon. Reverendo Moon. Obrigado, viu, cara? Você foi muito bem agora. Disponha, cara. Por favor... Me fale um jogador do Atlético Sorocaba que começou a partida. Luan. Menino maluquinho. Menino maluquinho. Você também, Cabelo, você não ajuda a gente de jeito nenhum. Ô, Carlão, que ano que foi? 2010. Eu trabalhei nessa partida, Marcos Denner fez gol. Não sei, veja a reportagem. O Bugre Que venceu. isso, que grosso, hein? 2010. Que grosso, hein? 2010? E aí, você? 2011, só pra cercar você. E aí, ô, Chaibe? 2011, o Luan, que depois atuou pelo Atlético Mineiro e atualmente está no Goiânia, viu, Lupi? Machucou, vai ficar 3 semanas fora. Vamos lá, então. Exatamente. Vamos fazer o seguinte. Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem do jogo. Para você que está no FM, fique com o áudio da reportagem exibida na época. A temperatura da partida voltou a subir. Aos 41 minutos, os visitantes abriram o placar. Jefferson Luiz cobrou escanteio e, bem posicionado, Marcos Denner fez de cabeça. Aproveitando a empolgação, 3 minutos depois, o time de Campinas amplia. De novo, ele, Marcos Denner. Com o placar desfavorável, o Atlético Sorocaba buscava o primeiro gol de qualquer maneira. Danilo lançou e Luan quase tirou o Galo do 0. A equipe de Campinas queria o terceiro. A trave impediu. Nesta jogada, Luan foi empurrado. Pênalti a favor do Galo. Cortez cobrou com categoria. Bola no canto direito do gol adversário. E aí, William?
Quem que acertou? O Eliel e o Fábio Scheibe também falou 2011. Eu fiz esse jogo. E o Carlão que tava no jogo, que fez o jogo, errou. Acertou o Marcos Denner, né? Mas vamos lá. Não, mas eu vou explicar por que eu acertei. Então vai. Porque a hora que você deu a dica, o Carlão deu a dica do Marcos Denner, eu lembrei que o Marcos Denner estava no Sertãozinho em 2010, foi artilheiro, inclusive, e saiu para ir pro Guarani em 2011. O técnico do Guarani era o Argel. Vamos lá, o Guarani de Emerson, Chiquinho, Aislan, Ailson e Brida, Ronaldo, Dadá, depois Leanderson, Rodrigo César, Jefferson Luiz, depois Márcio Guerreiro, Marcos Denner e Bruno Rangel, depois Dairo, técnico Argel Fuchs. E o Atlético Sorocaba de Luiz Henrique, Jamerson, depois Leandro, Luciano, Celso, Marcel, Givanildo, Fábio Baiano, Sandro, depois Danilo, Leandro Diniz, Luan, menino maluquinho, e Fabiano, depois Cortez, técnico Paulo Roberto Santos. O Luxemburgo. Interior. Tomou uma tumbada, hein, Luxemburgo? Talinense que o diga, né? Tomou uma tumbada aí no fim de semana, hein? Fechamos, então? Ó, por hoje é isso. Mas amanhã tem mais. Neste mesmo canal. Neste mesmo prefixo. Neste mesmo horário. Nessa mesma emissora. É isso aí, tá bom? Tá bom, então. Carlão, quem faz a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Quem faz a final, o Corinthians faz a final contra o Flamengo. Quem faz a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, meu caro William Cabelo? Novo Horizontino e Cruzeiro. Tamo junto. Quem faz a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Lupe? Novo Horizontino e Flamengo. Quem faz a final da grande Copa São Paulo de Futebol Júnior, Scheibe? Corinthians e Cruzeiro. Ninguém repetiu. Não, só o Cruzeiro e Novo Horizontino. Só nós dois aqui. Porque até porque o Cabelo tá precisando do Eliel, porque senão... O futuro tem muito a ver a concordância. Não tá fácil pra ninguém, né? Cabelo, quem vence no jogo do Afogados lá? Afogados vence. Afogados. O goleiro joga de boné ainda ou não? Boa pergunta. Não e o Janeudo? O Janeudo vai jogar ou não? Janeudo Jacuipense, Juazeirense, né? Pois não, Scheibe? E a festa dia 6 aí, tá confirmada, cara? Tá quase. Vamos avisar semana que vem. A gente vai organizar no jogo longe do Ituano ainda. e Guarani. Tá longe. Verdade. Tem a pré-festa. Tá quase tudo certo. Só falta o bar, o cantor, as bebidas, as comidas, mas tá quase tudo certo. Não, tá bom. Vai lograr isso. Falta pouco. Tá terminando. Cabelo, boa semana, viu? Boa semana, até amanhã. Boa semana, Carlão. Valeu pra todos nós. Boa semana, Antônio Lupe. Amanhã não estou aqui, tá? Você tá de folga? Estou. Como que faz pra ter esse negócio de folga, férias? Terceiro andar, esquerda. Tá. Você vai lá, você procura o CSC. Cuidado. Como é que ele chama mesmo? O Rafael. Ponte Pretano. Ponte Pretano, sofredor do... Ele tá triste. Entregou, né? Calma. Bom, valeu, Scheibe. Boa semana, viu? Valeu, abraço. Carlão, são 5 segundos, Carlão. Né? 5 segundos. Mas ele é sofredor, Rafa. Ele é trouxa pra ponte. Ele tava no jogo. Eu encontrei com ele lá no Majestoso. É verdade. Tava lá. Uma excelente semana pra você, ouvinte CBN. Valeu. A gente se vê por aí. Assome a bronca aí, pastor. Tá contigo. Na CBN. Repórter CBN.